a gente, seja bem-vindo. Como vai, bem você? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar sobre embolia pulmonar. Há pouco tempo, acho que mais ou menos 2 anos, faleceu Marcos Paulo, vítima de embolia pulmonar. E aí muitas pessoas falam assim, mas ele era uma pessoa tão saudável? Ele não tinha problemas de saúde. Eu acho que pouco se fala sobre a embolia pulmonar e as causas dessa doença, né? Embolia pulmonar é uma coisa que tem passado em branco quase nos hospitais e no noticiário. Só se fala mesmo quando alguém famoso morre disso, e daí as pessoas levantam um pouquinho a orelha para prestar um pouquinho mais atenção, mas é um problema muito frequente. A gente tem, pra você ter uma ideia, são 30 mil casos de embolia pulmonar por ano no Brasil. E seria o quê? É um coágulo que se forma e ele pode tampar algum? O que acontece? Então, da outra vez que eu estive aqui, a gente estava falando sobre trombose venosa. Foi. Né? Então, a trombose venosa na perna é a formação daqueles coágulos dentro da perna, pode ser no braço, pode ser... E para embolia pulmonar também pode ser dentro do coração. Então, existem coágulos que quem tem algum tipo de problema cardíaco, pela disfunção do coração, pode formar esses coágulos dentro do coração. E o que acontece? Esse coágulo, quando ele solta, ele vai pela circulação parar no pulmão. Então, existe toda uma circulação dentro do pulmão que vai ser como um filtro, é como uma rede. Dependendo do tamanho do coágulo, ela pode entupir uma arterinha pequenininha lá no cantinho do pulmão, como pode também entupir logo a entrada, né, dessas artérias pulmonares. E aí são os casos graves em que as pessoas normalmente falecem. E o que pode causar essa embolia pulmonar? Quer dizer, esse coágulo, ele surge de que jeito? Quer dizer, pessoas que têm um sangue mais grosso, como popularmente se diz, têm mais facilidade? Existem pessoas que têm doenças do sangue, né? Então, essas doenças no sangue, essas alterações dos componentes do sangue facilitam ou aumentam o risco da formação de um coágulo, ou um trauma, uma cirurgia, uma infecção. Então, aquelas pessoas que estão há muito tempo acamadas no hospital, por exemplo, pacientes de UTI, né? Esses pacientes de UTI, dependendo da doença que os levou para a UTI, dependendo do tempo que eles estão lá dentro do hospital, sem mexer a perna, sem nada, esse risco de ter um coágulo, de formar esse coágulo e ter embolia vai aumentando gradativamente. Agora, uma pessoa com uma obesidade mórbida, quer dizer, é difícil para o coração, pelo menos eu acho, né, conseguir bombear o sangue para se ter esse retorno total. Existe um limite, Existe um limite para lógico, isso também, existe um limite. Todas as pessoas que estão acima do peso estão forçando não só o coração, como todo o corpo. Né? Então, é muito importante, a gente fala da condição física, do condicionamento físico. Lógico que o exagero também é prejudicial. Né? Para cima e para baixo. Para cima e para baixo, né? É uma curva. Né? Então, ontem eu levei o meu filho de 12 anos, que joga bola todos os dias, no endocrinologista e perguntei para ele de fazer academia. Ele proibiu, ele falou, não, isso não está na idade dele ainda e tudo mais. Então, tanto de um lado como do outro, você forçar o teu organismo não faz bem. O obeso mórbido, o que acontece? A massa corporal dele é muito grande, né? Então, o coração tem que bombear sangue para todas essas partes. Tem que fazer uma força incrível, força danada, né? E então, se ele tem algum outro tipo de alteração que é normal nesse tipo de paciente... hipertensão... Normalmente o obeso mórbido é fumante, né? Então ele tem hipertensão, ele tem diabetes. Então, a hora que você começa a somar todas essas alterações, a probabilidade de ter uma trombose, seja lá onde for, no organismo, aumenta. Feita a trombose, então você passou pela fase da trombose, o risco de ter uma embolia também aumenta. Agora, alguns casos a gente não tem como evitar. Por exemplo, quem faz quimioterapia. Sim. Quer dizer, não é todo mundo que faz quimioterapia que pode ter uma embolia pulmonar. Não, mas isso acontece, foi o caso de Marcos Paulo até. Exatamente. O que acontece com o corpo para que isso aconteça? O caso específico do Marcos Paulo, ele juntou algumas coisas, né? Não foi só a quimioterapia. Não, ele tinha o diagnóstico da neoplasia, então o diagnóstico de câncer por si só já é um risco. Quando você soma a quimioterapia, você multiplica esse risco. E ele estava vindo de avião do Amazonas, que é um voo de longa duração. Lembra que a gente falou dos voos de longa duração, que aumentam o risco de trombose e tudo mais? Então, o mais provável que tenha acontecido com ele é que ele, além da quimioterapia e do diagnóstico de neoplasia, durante o voo
fez um quadro de trombose com a embolia pulmonar. Às vezes até pelo uso, isso somando cada um dos itens, bebida alcoólica, desidratação, bom, você pode o somar, cigarrinho, e aí junta tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que no caso dele, ele fez essa trombose do viajante durante o voo, porque é um voo longo, né? E por causa de todos esses outros fatores, esse coágulo se soltou muito facilmente, né? E devia ser um coágulo, né? Migrou e devia ser um coágulo muito grande e ele teve um quadro fatal. Existe gente que tem embolia pulmonar e nem percebe. Porque o coágulo era pequenininho, é muito pequenininho. Né? Então, quanto menor o coágulo, mais distal, mais periférico ele vai se instalar, menor a probabilidade dessa pessoa ter sintoma. Olha, temos mitos e verdades, vamos falar dos sintomas também, volto rápido. Vamos ver o primeiro, ó, o problema atinge somente mulheres. Já vimos que não. Não, né? Existe uma tendência, talvez, maior por conta de hormônios, por conta de doenças próprias do sexo feminino, de alguma coisa a mais para as mulheres. Mas isso é completamente mito. Homens têm embolia e, dependendo do tipo de profissão dos homens, a frequência da embolia pulmonar é muito maior. Quais profissões, por exemplo? Por exemplo, siderurgia. Então, quem entra em contato com poeira, com esse, né, com esse micro poeira mesmo, tem uma tendência maior a ter problemas pulmonares. E aí também embolia, desenvolver né? a trombose e ter a embolia pulmonar. Vamos para mais um mito, é verdade? Ficar muito tempo em repouso e deitado pode levar a uma embolia pulmonar. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Quanto mais tempo o paciente está hospitalizado e dependendo também das doenças que ele tem associadas, a tendência é o risco de embolia aumentar. Mas os sintomas, é claro que é difícil a gente falar em sintomas, porque nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas e na mesma intensidade, vai desde né? nada, né? Até muita coisa. Até morrer, né? até descobrir que morreu, né? Mas entre as duas coisas, os principais sintomas são uma tosse que aparece de repente, às vezes essa tosse vem acompanhada de sangue, então já chama mais atenção, uma falta de ar muito intensa, então o paciente está acamado, está na UTI, está bem, está estável e de repente começa com essa tosse, com uma respiração ofegante, aumenta o pulso, né? E você começa a perceber que as extremidades dele estão mudando de coloração. Fica azuladinho, por quê? Porque o pulmão não consegue fazer a troca. Né? Ele não consegue tirar o oxigênio, tirar o oxigênio do ambiente. Então, começa a ficar com aquela coloração azul. E são sintomas clínicos que, para o médico da UTI, isso é muito evidente e muito clássico. Quer dizer, para a gente leigo, começou a sentir uma tosse, dificuldade de respirar, não importa o que seja, corre para o hospital. O problema são as pessoas que estão andando na rua, né? Quem está no hospital e quem está na UTI, você tem lá todos os médicos, 24 horas 24 horas. O problema é quem está andando na rua e cai no chão e as pessoas não conseguem identificar. Mas aí a gente tem que lembrar, né? Os fumantes, as pessoas que não fazem o controle da sua pressão arterial, o controle do diabetes, isso tudo vai somando. É uma poupança negativa, mas é uma poupança, né? Certamente não. Você fazer uma avaliação clínica anual, hoje em dia, é tão fácil, tão tranquilo. Exame de sangue, umas coisas que são simples, meia dúzia de exames, né? de sangue, 3 exames de imagem que não são nada demais, você consegue antecipar e prevenir muita coisa. Então, a prevenção, como a gente fala, sempre é a melhor saída, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Os sintomas da embolia pulmonar são idênticos para todos, então a gente já respondeu que não. A gente está se antecipando, né? A gente está se antecipando. A gente está adivinhando, a gente nem sabe o que vem depois. Então, não, gente, não são idênticos para todos, é um mito. Volta o Dr. Francisco Ossi também. Bom, comentávamos aqui com o Dr. Francisco Ossi quanto que a gente, quando vê um caso como o Marcos Paulo, que faleceu uns anos atrás, todo mundo fica alarmado, mas depois, infelizmente, as pessoas esquecem. Sim. E quem faz um voo longo, ou então, não só voo de avião, às vezes as pessoas viajam de ônibus. Carro, de ônibus. Essas viagens de ônibus de 3, 4 dias para o Nordeste são terríveis. Quer dizer, a gente pode prevenir também a embolia e outros problemas de saúde. Sim, né, doutor? Sim. O mais importante, porque assim, você tem que entender que a embolia é uma complicação. Quer dizer, você já tinha o problema antes. Exatamente. Então, aconteceu alguma coisa para você ter esse tipo de complicação, que é a embolia pulmonar. A mais comum de todas é a trombose venosa, que é a trombose, a formação dos coágulos, principalmente
nos membros inferiores. Então, aquilo que nós já conversamos, a gente já mostrou para todo mundo no teu programa, como é importante você prestar atenção nesse tipo de problema, fazer o diagnóstico e também prevenir. Como é que você previne numa viagem? Hidratação, né? A meia elástica. Que é primordial. Caminhar, né? E ter acondicionamento físico que evite, que previna a formação desses coágulos. A embolia é uma complicação. Então, só para te dar um pouquinho mais de número, são 600 mil casos de trombose venosa. Muita gente. Muita gente. 30 mil deles são casos que vão complicar com embolia pulmonar. O 30 mil pode parecer um número pequeno, não, mas é muita demais. gente, né? Então, essas 30 mil pessoas com um quadro de embolia pulmonar podem desenvolver depois, a longo prazo, o que a gente chama de hipertensão pulmonar, que é mais ou menos parecido com aqueles pacientes que têm enfisema, que têm a doença pulmonar. Quer dizer, ela não consegue respirar, ela não vai mais ter nenhum tipo de condicionamento físico, e você imagina isso numa pessoa jovem, num jovem. Né? Então, que tipo de vida e qualidade de vida ele vai ter? Exatamente. A longo prazo, isso só vai deteriorar e acabou. Né? Quer dizer, você não ter condicionamento físico, não conseguir respirar, a ponto de não conseguir subir uma escada, é terrível. É o suficiente para estragar a tua vida. Sim, é verdade. Até o fim. Sua parte, gente, fazer os exames periódicos, porque quanto antes a gente recebe um diagnóstico, mais fácil para a gente resolver. Se você passa a ter uma doença crônica, mas tem que ser controlada, faça uso dos medicamentos indicados pelo médico da forma correta, não se automedique e tome aquelas atitudezinhas simples, como a gente falou. A gente não sabe como está o nosso corpo. Então evite, né? Ficar parado muito tempo e tudo como a gente já falou. A embolia pulmonar, até trouxe aqui para mostrar para você, ela teve uma mudança muito grande nos últimos tempos. Ela teve uma mudança grande, quer dizer, o tratamento é diferenciado. Porque quando você faz o diagnóstico, na fase aguda ainda, existe a possibilidade de você aspirar esse coágulo e retirar da circulação. Existe um catéter que você entra dentro da circulação pulmonar e aspira e libera a circulação. Então, a coisa mudou do ponto de vista de risco de vida. Não é como uns anos atrás, que você era meio carimbado, como essa pessoa já não tem mais jeito. Ou então o tratamento, ele procurava dar suporte de vida para tentar o organismo se recuperar. E hoje existem coisas que você pode fazer diferente. Faça a sua parte, vá ao médico, viu? E aí siga direitinho a orientação. Por isso que a gente tem que ter essa confiança médico-paciente, não tem jeito. Olha, acesse o site para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular. O site é o www.centrovascularsp.com.br, centrovascularsp.com.br. Lá você tem as informações sobre o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, viu, doutor? Obrigada. Te agradeço.